Nós estamos estudando a carta de Judas e hoje vamos estudar mais alguns versículos desta carta tão profunda e tão importante para os nossos dias. Eu quero ler com vocês Judas, versículos 17, 18 e 19. Localize, por favor. Fica antes de Apocalipse, a carta de Judas, chamada Epístola Universal do apóstolo Judas, e nós vamos ler versículos 17, 18 e 19. Localize, por favor, e vamos estudar a palavra de Deus nesta noite, tão importante para a nossa vida. E eu vou colocar um tema no estudo de hoje, para quem está nos acompanhando. O tema é Lembre-se disso. O tema do estudo de hoje é Lembre-se disso. Quem quiser anotar, que está já com seu bloco de anotações aí para estudar a palavra, o tema do estudo de hoje é Lembre-se disso. Judas, versículos 17, 18 e 19. Eu vou ler o texto e vocês vão repetir, por ele ser pequenininho. Nós vamos fazer assim, eu leio o texto e depois vocês leem numa só voz. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vocês. Amém. Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Vamos estudar então a partir do versículo 17, deixa na tela aí, por favor. Judas está escrevendo, e eu não sei, eu acredito que você se lembra do último estudo. Judas começa a falar daqueles que estão causando perturbação dentro da igreja. Eles os chama de ímpios, carnais. O versículo 16 diz, estes, olha lá, são murmuradores, estes são queixosos da sua sorte, estes. Mas agora no versículo 17 ele vai dizer assim, mas ele vai mudar a pessoa do plural, ele vai chamar, agora vai levantar a voz para quem? Para a igreja, mas vós, porque dentro da igreja tem estes e tem vós. Eu vou repetir, dentro da igreja tem estes e tem vós. Vós são os salvos, vós são os crentes verdadeiros, vós são aqueles que têm o Espírito Santo, vós são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então agora ele vai se remeter à igreja e vai dizer, mas vós, e ele com muito carinho, com a igreja a chama de amados. Amados de quem? Amados de Deus, amados do Pai, amados de Jesus, amados do Espírito Santo, amados pelo Senhor. Quem aqui é amado de Deus, diga glória a Deus, que se sente amado, porque Deus te amou, Deus amou o mundo, amou a nós de tal maneira, nós somos amados, podemos ser odiados pelo mundo, mas somos amados por Deus, podemos ser odiados por algumas pessoas, mas somos amados por Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Nem todo mundo vai te amar, mas Deus te ama. Esta é a verdade, nem todo mundo irá nos amar, mas Deus nos ama. Mesmo sem merecermos, Deus nos ama. E Judas, então, ele vai fazer menção aos amados, ele vai escrever aos amados, mas vós, amados.
E ele vai dar uma orientação aos amados, aqueles que são amados por Deus. Então, se você é amado, considera-se amado por Deus, eu gostaria que você atentasse para o que eu vou falar aqui agora. Porque há uma palavra agora aqui sendo liberada para aqueles que são amados por Deus. E se você é amado por Deus, tem algo de Deus para a sua vida aqui nesta noite. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Judas escreveu, irmã Cecília, para um grupo de pessoas que não estão mais aqui na terra. Eles não existem mais. Eles estão na eternidade. Eles não existem mais entre nós. E se nós olharmos assim, nós podíamos dizer, então não é para nós essa palavra. Eram para eles daquela época. Não, não. A palavra é viva. Nós somos os amados de Deus para essa geração. Então esta palavra é para mim, é para você, é para nós. É Deus falando comigo e contigo. Mas vós, amados, eu só vou parar quando você entender, pelo menos esse detalhe, que é para você esta palavra, que é contigo que Deus quer falar nesta noite. Mas vós, amados, é algo importante que ele quer falar. Ele diz assim, mas vocês, amados. E aí eu queria que você marcasse essa palavra. Ele vai dizer assim, lembrai-vos. 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 Por isso que o tema do estudo de hoje é lembre-se disso. Porque ele está dizendo assim, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Porque se tem uma área onde nós precisamos ser fortalecidos, é na mente. É por isso que lá em Lamentações de Jeremias, quando ele vê Jerusalém totalmente destruída, e olhando aquele cenário caótico, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Há um campo de batalha na tua mente, diga para alguém que está falando, tua mente é um campo de batalha. Então encha a tua mente, então traga à memória coisas boas, traga à memória, Deus quer que nós tragamos à memória a sua palavra, o seu poder. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Por isso que ele vai dizer assim, lembrai-vos. Lembrai-vos do quê, pastor? Lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que eu tenho que lembrar, pastor? Você tem que se lembrar da palavra de Deus. Isso é remédio para a tua alma. Encha a tua lembrança e a tua mente da palavra de Deus. Ele vai dizer assim, lembrai-vos. E deixa eu explicar isso aqui, porque se lembrar aqui, não é como a gente entende no português. Porque no português lembrar é trazer a memória e acabou. Não, esse lembrar aqui exige uma reação. Vou explicar. Você está deitada na cama na hora de dormir. Ou o meu querido irmão já está deitado. Ele se lembra que esqueceu de trancar a porta. Ou se lembra que deixou alguma coisa no fogo. Qual é a sua reação? Continua dormindo? Você vai se levantar porque você se lembrou. E esse lembrar te levou a tomar uma decisão, uma reação, uma atitude. É isso que Judas tem em mente quando ele diz lembrar. Não é apenas lembrar da palavra, é ter uma reação quando eu trago a palavra à minha mente. A palavra vindo à minha mente exige alguma coisa de mim. Não, eu não sei se você vai alcançar essa profundidade, mas eu creio que alguém aqui já está alcançando essa profundidade. É quando eu lembro da palavra, essa palavra que eu trago à memória, essa palavra que foi predita pelos apóstolos, essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, quando o Espírito traz ela à minha alma, Deus está exigindo de mim uma atitude.
Tem alguém recebendo esta palavra? Diga glória a Deus. Quer ver um outro exemplo? Jesus mesmo. Quando ele começa a falar da vinda dele lá em Lucas, ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Será que era só para lembrar dela? Simples fato de trazer a memória da mulher de Ló, lembrar? É lembrar para não cair no mesmo erro. É lembrar para seguir perseverante. É lembrar para não olhar para trás. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Então quando o Senhor exige que nós lembremos da palavra, Ele exige de nós uma atitude com relação àquilo que Ele trouxe à nossa mente. E deixe-me falar uma coisa: o Espírito Santo só traz à nossa mente aquilo que nós lemos e estudamos. Ele nos faz lembrar daquilo que nós estudamos. Por isso quem não estuda a Bíblia, quem não lê Bíblia, não tem como o Espírito Santo trazer nada. O poço está vazio. Agora quando você vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai lendo, e no momento que você precisar, Deus traz à tua lembrança aquilo que você leu. Oh meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga para alguém que está só, leia mais a Bíblia, porque no momento em que você, pode ser que naquela hora, Cecília, que você está lendo, você nem precisava daquele momento, daquela palavra. Pode ser que naquela hora, aquela palavra passe superficialmente, mas vai ser no momento exato que você precisar, Deus vai trazer à memória aquela palavra para a tua vida. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Armazena bem a tua mente com a palavra. Quantas vezes hoje você leu a Bíblia? Mas se eu perguntar quanto tempo você passou no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e quantas vezes você pegou na Bíblia? Quantos versículos você armazenou hoje na sua mente? Para que o Espírito Santo pudesse usar isso no momento que você precisa. Lembrai-vos. Lembrai-vos. Eu não posso me lembrar de uma coisa que eu não estudei, Alguém vai fazer a prova. Ele estudou a prova, ele estudou a matéria, estudou a matéria. E o professor fez a avaliação. Quando ele vai fazer a avaliação, ele vai lembrar do que ele estudou. Eu estudei essa matéria. Eu estudei essa matéria. Oh, estou lembrado de cada detalhe. Oh, meu Deus, muito obrigado, porque eu estudei esta matéria. Aleluia! Agora, quem não estuda, fica assim: salame, mimbe, um sorvete escolhido foi você, pum, 0. Enche a tua memória da palavra. Enche a tua mente da palavra. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Então, Judas escreve dizendo que nós temos que nos lembrar de quê? Das palavras que foram preditas pelos apóstolos. Isso fala das Escrituras, isso fala da palavra de Deus. E é pena que o tempo é muito pequeno, porque eu podia discorrer, porque ele está fazendo menção a isso, exatamente por quê? Porque os falsos que entraram na igreja estavam descredenciando a palavra dos apóstolos, dizendo que os apóstolos ensinavam não era verdade. Mas Judas escreve, diz, se lembre dos que os apóstolos disseram. A igreja sempre esteve firmada na doutrina dos apóstolos. O Evangelho, o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. A nossa fé está firmada na palavra inspirada pelo Espírito, dita aos apóstolos, e eles escreveram, e a nossa fé está firmada. Não precisa acrescentar nada e tirar nada. Tudo que a gente precisa já está aqui, no livro sagrado. Quem pode dizer glória a Deus aí? Então ele diz, preditas pelos apóstolos, a autoridade dos apóstolos. Eles tentavam descredibilizar as palavras dos apóstolos. Eu estou um pouquinho rouco, eu peço perdão para você. Hoje foi terrível. Mas eu, graças a Deus, orei a Deus e falei, Senhor, eu preciso estar lá alimentando as ovelhas. Preciso estar lá alimentando as ovelhas. Mas Deus, graças a Deus, estendeu as mãos sobre a minha vida, sem eu merecer. Eles tentavam descredibilizar as palavras. É o que o diabo faz, né? O diabo gosta de descredibilizar a palavra. Lembra no Éden? Ele vai até Eva e diz assim, não é bem assim não, não é bem isso não.
Não é bem assim o que Deus quis dizer, não. Você entendeu mal. Isso é a função do diabo. E o diabo tem os seus agentes para fazer isso, para tentar descredibilizar a palavra. Mas a igreja, ele não engana, porque a igreja tem o discernimento do Espírito. A igreja tem a presença do Espírito Santo. Então nós não precisamos. A palavra de Deus é suficiente para... Por que ele está dizendo isso? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram ditas pelos apóstolos. Olha o versículo 18. Os quais... O que os apóstolos diziam? Ele está dizendo assim, vamos lembrar do que os apóstolos diziam? Vamos lembrar da pregação deles? Porque até então, era uma pregação, depois passou a ser carta escrita. Vamos lembrar, por isso que é importante, você que vem numa pregação, no estudo, se possível for, fazer uma anotação, escrever no rodapé da Bíblia, anotar, porque daqui a pouquinho, 75% do que eu falo aqui, daqui a alguns minutos, horas, você não se lembra de mais nada. Mas se você anotar, você vai abrir e vai, lembrei. Por isso que é tão importante fazer registros. Por isso que quando a gente ouve um estudo, uma palavra, a gente deve fazer registros. Se a gente souber ler, escrever, a gente deve fazer registros, porque ali fica gravado. E quando a memória que é falha começa a apagar, a gente pega e meu Deus, eu estou me lembrando desse estudo, meu Deus do céu, como Deus falou comigo. E hoje eu estou vivendo exatamente isto, e eu quero trazer à memória esta palavra que Deus liberou naquele dia para a minha vida. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Ele diz assim, os quais vos diziam. E o que os apóstolos diziam à igreja? Que no último tempo, o último tempo seria quando, pastor? O último tempo é exatamente esse período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Esse período de tempo, esse ato de tempo, entre a assunção de Cristo ao céu, a ascensão de Cristo ao céu, e o seu retorno sobre o Monte das Oliveiras, esse hiato de tempo, nós chamamos de último tempo. Então nós estamos vivendo, há cerca de 2000 anos, o último tempo. E João escreve dizendo, é já a última hora. E o que vai acontecer no último tempo, pastor? O que os apóstolos diziam que haveria no último tempo? Que haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Deixa eu explicar isso aqui, no versículo 18. Escarnecedores, homens irreverentes, zombadores das coisas de Deus, que não levam Deus e sua palavra a sério. Nós temos vivido isso? Sim ou não? De homens escarnecedores, que você olha assim e diz, não é possível, gente, esse cara está falando em nome de Deus, não é possível isso. Escarnecedores, esses escarnecedores surgiriam e são ímpios, ímpias concupiscências, andando segundo as suas paixões, são conduzidos por sua natureza pecaminosa, amavam o prazer, amavam o dinheiro, amavam o pecado, e não viam nenhum problema nisso. Então, eles escreviam, e deixa eu mostrar para você alguns versículos, que nos mostram que os apóstolos escreveram advertindo a igreja, dizendo, tome cuidado, se lembre do que eu estou dizendo. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, põe na tela para mim, por favor. 1 Timóteo 4, 1. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito, olha o que Paulo escreve, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a quê? A espíritos enganadores e a doutrinas, ensino diabólico. E isso aí não é lá fora, é dentro da igreja. O Espírito já revelava a Paulo que nos últimos tempos, alguns se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Há muitos espíritos enganadores no meio da igreja. Cuidado. Diga para alguém, cuidado com o espírito enganador.
espírito enganador. Ele fala em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. É espírito enganador. E a doutrina, e o ensino, e aquela doutrina, é de origem maligna, satânica, perversa. Olha o que diz, Paulo disse isso. Olha o que diz João, 1 João capítulo 4, versículo 1. Já que é para falar dos apóstolos, falei Paulo, João, 1 João capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler aí? Amados, vamos ler juntos? Não creiais. Então a gente não pode crer em todo espírito. Se chegar alguém aqui dizendo, o Espírito Santo está mandando dizer, você acredita? Você acredita de primeira mão? Não, irmão. Não creiais em todo espírito, tem que ter cuidado. A igreja tem que ser madura. Nem todo mundo que fala em nome de Deus está sendo tomado por Deus. A gente tem que ter maturidade. Tem irmãos que não têm maturidade. Qualquer pessoa que se aproxima, bota a mão na cabeça e começa a falar em línguas lá, já está chorando, nem sabe. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai. Provar aí é experimentar se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a igreja tem que ser madura para entender que já tem espírito enganador, e que nem todo espírito é de Deus, e que tem gente dizendo que tem o espírito de Deus e não tem espírito de Deus nenhum. É espírito de loucura, espírito de adivinhação, espírito de perturbação, espírito de qualquer coisa, mas não é Espírito Santo, e a igreja tem que ficar alerta com relação a isso. Falei para vocês, eu ouvi uma mensagem do pastor Hernando Dias Lopes há poucos dias. Eu vou repetir porque muita gente não foi na escola dominical, por isso que é tão importante ir. Ele estava dando estudo lá na igreja dele, lá em Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, ensinando a doutrina. Entra uma mulher na igreja, com um grupo de mulheres, um grupo de pessoas, e entrou, chamou a atenção aquele grupo enorme de pessoas, sentou lá, e daqui a pouquinho alguém traz um bilhete para o pastor Hernando Dias Lopes. Um bilhete escrito por aquela senhora que entrou na igreja. Quando ele abriu o bilhete dizia assim: eu gostaria de ter uma oportunidade, porque eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Ele pegou, dobrou o bilhete, colocou no bolso e continuou o culto. Ministrou a palavra, impetrou a bênção apostólica, terminou o culto e foi para a porta despedir dos irmãos. Quando ele estava na porta despedir dos irmãos, diz que a mulher se levantou esbaforida, apontou o dedo para o rosto do pastor, olha a petulância, e disse: você impediu o Espírito de falar nesta igreja hoje. Aí ele disse que não aguentou, falou no mesmo tom com ela: o Espírito falou, você que não ouviu. E deixe-me falar uma coisa, ele falando com ela: eu não te conheço, não sei quem tu és, não sei em que tu crê, não sei de onde tu veio, e tu acha que eu vou te dar a oportunidade para subir no altar para falar para a igreja? E com esta tua petulância, aí que eu não daria mesmo. E ela saiu cuspindo marimbondo. Dias depois chegou a notícia para ele, que essa mulher entrou em várias igrejas no Espírito Santo e causou confusão em várias igrejas no Espírito Santo. Dá lugar. Por isso que nós temos que ser maduros, porque João escreve, diz: não creiais em todo espírito. Eu sou muito prudente com relação a isso. Com alguém: pastor, eu tenho algo para entregar para o senhor. Eu sou muito prudente com relação a isso. Eu sou muito pé atrás. Pode falar, meu filho, pode falar. Amém. Se for de Deus, vai se cumprir. Se for de Deus, se não for de Deus, já caiu por terra. Já caiu por terra. Sabe assim que eu fico morrendo porque alguém e vem marchando na minha direção. Eu gosto quando Deus fala comigo aqui, ó, na palavra. Na palavra, eu gosto quando Deus fala comigo na palavra. Oh, glória, glória, glória. Não desprezo os dons espirituais, não. Eu creio que Deus usa os seus servos, mas tem muito engano em nosso meio. Por isso João escreve e diz: não creiais em todo espírito. Não creiais, mas provai, experimentai se os espíritos são de Deus. Então a gente tem que fazer, é um teste. É como se fosse uma pedra de ouro que alguém leva ao ourives e ele vai fazer um teste para ver se aquele ouro é verdadeiro. Eu não posso receber qualquer coisa, tomar posse de qualquer coisa.
Eu não posso receber qualquer visão, qualquer revelação e deixar que esta visão e revelação me perturbe a minha alma. Eu tenho que experimentar e só receber o que é de Deus para a minha vida. O que não é de Deus eu lanço fora, eu não quero. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Cuidado, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Ah, pastor, aquela irmã é muito usada. Aquele irmão é muito usado. Muito usado. Ele entregou num culto 1000 profecias. Cuidado. 1000 profecias. Olha, nem o profeta Isaías, nem Jeremias, nem os profetas da Bíblia. Deus usava o profeta e depois de 20 anos usava novamente. Você está pensando que os profetas de Deus tinham visão e revelação todo dia? Que é só ir naquele culto da quarta-feira que tem visão e revelação? Ei, Deus não trabalha na nossa agenda, Deus trabalha na agenda dele. Deus faz a hora que ele quer e no momento que ele quer. Esse negócio de culto agendado e dizer que ali Deus fala, cuidado! Cuidado, Deus não trabalha na nossa agenda. Não, eu vou lá na quarta-feira da revelação. Vai lá. Deixe-me falar uma coisa. Você não precisa ficar atrás de revelação, porque quando Deus quer falar contigo, Ele vai na tua direção. Pega na mão de alguém e diz: Deus, quando quer falar contigo, vai na tua direção. Para de ficar procurando adivinhadores. Eu estou passando uma luta, preciso procurar. Tu não é liberto ainda. Tu não é liberto ainda. Tu ainda está preso ao misticismo da qual tu veio. Nós não precisamos disso, porque quando Deus quer falar, nem que Ele mande um anjo lá dentro da tua casa, Ele vai falar contigo. Aleluia. O negócio está começando a esquentar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, nós fizemos a leitura. Segunda Pedro 2, do 1 ao 3. Isso aqui é bezetacil, mas isso aqui é vacina para nós. É vacina para nós. Para nos imunizar. Porque o que tem de coisa errada aí fora, irmão. E eu tô limpo do sangue de vocês, porque eu nunca deixei de vos anunciar a verdade. Se alguém aqui cair neste engano, caiu porque quis, porque o pastor Luciano nunca deixou de falar a verdade. Se caiu, caiu porque é bobo e é desobediente. E bem feito. Mas eu nunca deixei de falar a verdade. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo, houve entre o povo, entre os crentes, falsos, como também entre vós haverá também ensinadores, que introduzirão encobertamente, ou seja, sem que ninguém perceba, heresias que vão levar as pessoas à perdição. E negarão o Senhor. Negarão como? Negarão porque estão ensinando o erro. Não é negar verbalmente, é negar porque o erro está sendo ensinado, e quem está praticando aquilo ali está negando Jesus, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas, pelos quais será blasfemado o caminho. Versículo 3: e por avareza farão de vós negócios com palavras mentirosas, fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Já está reservado ao juízo e à justiça de Deus sobre esse povo. Olha lá a razão maior é aquilo ali, ó. Avareza, amor ao dinheiro, farão de vós negócio. As revelações, muitas das vezes, desse grupo, eram a fim de retirar dinheiro, extrair dinheiro, lucro. Eles não estavam preocupados com a alma das ovelhas, mas com o bolso das ovelhas. E aí Judas diz: lembrai-vos. Bota lá em Judas, versículo 17. Agora os irmãos vão entender. Mas amados, lembrai-vos. Diga para alguém que está assim: lembra do que Deus está falando contigo.
Lembra do que Deus está falando. Por meio do pastor Luciano, não, por meio dos apóstolos que ele escrevera. Eu citei Pedro, citei Paulo e citei João. Todos advertiram, irmã Kátia, todos eles advertiram a igreja. Cuidado com o engano, cuidado com o engano, cuidado com o engano. Vamos continuar. Posso continuar? Versículo 18. Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, já falei isso com vocês. Versículo 19. Estes, aí ele volta o termo para estes que estavam causando perturbação dentro da igreja. Ele diz assim, são os que causam, irmão, eles são agentes do inferno para dividir a igreja. Satanás usa para dividir, estes são os que causam divisões. Eles separavam a igreja, criavam grupos, partidos, insurgiam contra a liderança e levavam outras pessoas a fazê-lo. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 João 2,18. Bota na tela aí para mim, por favor. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 19. Saíram de nós. Saíram de nós. Saíram de onde? Saíram de dentro da igreja. Da onde saíram os anticristos? Não, pastor, eles vieram do centro. Eles vieram Você está equivocado. João diz que os anticristos saíram da igreja. Eles estavam, se eles saíram, irmã Jennifer, é porque um dia eles estavam dentro. Mas deixe-me falar uma coisa. Quem usa de engano, não fica. Está escrito. Eles vão ter que sair. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então esse grupo que Judas escreve, bota lá em Judas, eles causavam separações, divisões. Eu fui estudar a miúdo o texto. O comentarista, um dos melhores comentaristas bíblicos, ele diz que esse grupo, eles faziam visitas à casa dos irmãos, sem que a liderança soubesse. Faziam reuniões de oração na casa dos irmãos, sem que a liderança soubesse. E nessas reuniões, nas casas dos irmãos, eles entregavam as suas revelações e visões, sem que a liderança soubesse. Porque na maioria das vezes, as visões e revelações só eram manifestas quando a liderança não estava por perto. Você conhece alguém assim? Que quando o pastor está por perto é uma pedra de gelo. Mas quando o pastor não está, ele vê anjo, vê arcanjo, vê serafim, espada, bandeja. Mas parece que o pastor é um bloqueio. O pastor é o bloqueio, é um peso. Porque quando o pastor está, não tem visão, não tem revelação, não tem... Quem é vaso, é vaso. E coisa boa é ser vaso ainda mais perto do nosso pastor, que ele vai autenticar que tem vaso na casa. Porque na igreja primitiva, quando se profetizava, não era como hoje. Tinha um grupo de irmãos, anciãos, que julgava a profecia. Se alguém falasse alguma coisa, tinha um grupo que ia julgar e ia dizer se era de Deus ou não. Era assim que funcionava na igreja primitiva. Pois não, eu tenho algo para falar. Pois não, pode falar. É Deus está mandando dizer isso. E um grupo da igreja julgava a profecia. E dizia na hora, é de Deus. Nós sentimos, entendemos que é de Deus. Não é de Deus.
Por isso que é bom a gente estar perto de uma liderança espiritual quando a gente recebe alguma coisa. Ou então procurar o pastor e dizer: pastor, alguém me procurou e disse que teve um sonho comigo. E falou isso, eu falei: isso é nada, isso é porque jantou demais, comeu demais, foi dormir e sonhou isso contigo que está. Tinha uma irmã na igreja, graças a Deus não está mais, mas é o que ela via de demônio na vida dos outros. Só via demônio na casa dos outros. Eu falei: meu Deus, será que ela não vê demônio na casa dela, não? Porque é só demônio na casa dos outros. Estou vendo demônio na tua casa, estou vendo demônio na tua casa, tem um espírito na tua casa, tem um espírito na tua casa. São pessoas perturbadas da cabeça, que não foram libertas por Jesus. E fica entregando essas maldições e perturbando a mente de pessoas que estão dentro da igreja. E se pega um novo convertido, ainda perturba mais ainda. Mas graças a Deus que a igreja tem o discernimento, a igreja tem a palavra. Quem pode dizer glória a Deus? É por isso, irmão, que a gente precisa estar ligado no trono de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Esses são os que causam divisões. Então eles iam, faziam reuniões, furtavam os corações, eles eram terríveis. Olha o que diz Romanos capítulo... Eu vou usar um texto aqui, Romanos 16, 17. Põe na tela aí para mim, por favor. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e separação, facção, divisão. Noteis. Paulo escreve à igreja de Roma e diz: eu rogo que vocês observem aqueles que estão causando separação entre vocês, que estão causando escândalos contra a doutrina. Abrace eles. É isso que está escrito? Abrace eles. Leva eles para a casa de vocês, dá um almoço a eles, serve um café para eles. É isso que está escrito aí? O que está escrito? Desviai-vos dele. Na minha casa eu não quero. Quem pode dizer glória a Deus? Diga para alguém que está lá: na minha casa, segundo a Bíblia, eu não quero. Gente que causou divisão, facção, dividiu igreja, e agora está dentro da minha casa e eu estou botando foto no Facebook com essa pessoa. Tu é da mesma laia. Não é o que a Bíblia diz, é que a gente tem que se desviar dessa gente, porque está sob maldição. Rogo-vos, irmão, eu vou ler até alguém entender, porque a palavra não é o pastor Luciano que está falando. Se quiser ficar com raiva de mim, pode ficar, mas é a palavra que está dizendo: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina, e desviai-vos deles. Se afasta desse grupo. Era assim que Deus falou com Moisés: se afastem de perto de Corá, Datã, Abirão, porque eu vou mandar fogo e quem estiver perto vai morrer. Não foi isso que Deus falou? A gente fica ali, paparicando. Sabe que criou confusão, que criou facção, que criou divisão, e a gente fica ali paparicando. Vai queimar junto. Eu estou avisando, é pastor Luciano, é a palavra. A gente não tem que fazer relação de amizade com isso. Não, pastor, a gente tem que ser amigo de todos. Não é o que a Bíblia está dizendo. Então a Bíblia está errada. Eu tenho que ser amigo de todos? Jesus entrava na casa de todos? Jesus comia com todos? Jesus um dia saiu de uma cidade, sacudiu a poeira dos pés e disse: nunca mais entro aqui. Ai de ti, Corazim, e ai de ti. Duro esse discurso, né, irmã Jaqueline? Ministrar um negócio desse não é fácil. Mas eu não vou deixar de ministrar, porque eu não estou falando, eu estou falando a palavra. Se alguém ficar com raiva, fica com raiva da palavra. Eu estou pregando. Eu ainda não cheguei ainda no ápice. Ainda não cheguei no ápice. Vamos voltar lá em Judas 19. Eu ainda não cheguei no ápice. Estes são os que causam divisões.
sensuais. O que é sensual, pastor? Sensuais. Sensuais é psíquicos, naturais, irracionais, carnais. Eles diziam ser espirituais, mas na verdade eram o quê? Carnais, psíquicos, movidos pelos seus instintos naturais. Estes são o quê? Sensuais. Emmanuel, eles diziam ser muito espirituais, mas eles eram na verdade o quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Quem se preocupa muito em dizer que é espiritual não é nada. Quem tem que dizer que nós somos espirituais são aqueles que estão ao nosso lado. Quando a pessoa começa a querer mostrar muita espiritualidade, querer mostrar que é muito cheio ou cheia de Deus, é porque, quanto mais cheio de Deus, menos a gente quer aparecer. Anota, porque é o pastor Luciano que está falando sobre revelação de Deus. Quanto mais cheio, menos a gente quer aparecer. É como João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando a pessoa começa a querer se promover, querer mostrar na internet que é alguma coisa espiritual, que está bombando, quem é cheio de Deus não precisa disso. Quem é cheio de Deus não precisa. Quem é cheio de Deus busca o anonimato. Quem é cheio de Deus não busca se promover. Não quer se engrandecer. Aleluia. Oh, glória. São sensuais. Sensuais porque são naturais, são psíquicos. São irracionais, são carnais. Eles diziam que eram pneumáticos, espirituais, estavam acima da média, mas Judas escreve e diz que eles são psíquicos, são naturais, são irracionais. E para finalizar, Judas arrebenta e diz assim, que não tem o Espírito. Espera aí, irmão, irmã Cecília, agora, espera aí. Eles tinham visões, eles participavam dos cultos, eles já estavam ensinando na igreja, pregando, tinham revelações, e Judas descreve que eles não tinham o Espírito com letra maiúscula, eles não têm o Espírito Santo. A pergunta que eu faço a você que está aqui nesta noite é possível alguém estar no nosso meio, cantando, pregando, revelando, tendo visão e não ter o Espírito? A resposta, segundo Judas, é possível. Quando Judas diz assim, eles não têm o Espírito, Judas está dizendo assim, eles não nasceram de novo. Eles não têm o nome escrito no livro da vida. Eles não são templos do Espírito Santo. Diziam ser pneumáticos, espirituais, mas não passavam de naturais. Diziam estar em uma elevada posição espiritual, mas rastejavam na lama da terrena do pecado. Se apresentavam como filhos de Deus, mas eram filhos da perdição. Diziam que eram espirituais, mas eram terrenos. Eu lembrei de um pastor, que ele trabalhava numa empresa, e com ele outros que trabalhavam na empresa, inclusive crentes. Preste bem atenção nisso. Chegaram para ele e disseram, vamos a uma festa hoje, encerramento do nossa empresa. Ele diz, não vou. Eu vou para casa, minha esposa está me esperando. O que é isso, rapaz? Não tem nada a ver, é só uma festa. Vai dizer que você não bebe uma cervejinha? Ele disse, não bebo. Que isso? Você não bebe nenhum drink? Nenhum drink. Vai dizer que você não gosta de dançar? Também não.
Nenhuma festinha noturna? Nenhuma festinha noturna. Ah, então tu não é deste mundo. Ele falou, matou a charada. Eu não sou deste mundo. Diga para alguém que está, você não é deste mundo. Diga, você não é deste mundo. Acertou, você não é deste mundo. Eu não sou deste mundo. Oh glórias. E sabe por que eu não sou desse mundo? Porque eu já tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo de que eu não pertenço mais a este mundo, mas é o que eu sou de outro lugar. E o Espírito Santo é o selo que diz que eu já estou selado para morar nesta terra. Quem pode dizer glória a Deus? Agora, é luta, irmão, quem não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito está dentro da igreja, é luta. Porque quem não tem o Espírito está dentro da igreja, ele acha que tudo é natural. Quem não tem o Espírito, para ele, tudo não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Já encontrou com alguém assim? Pergunta, já encontrou com alguém aí que não tem o Espírito? Para ele não tem nada a ver, tudo não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso é radicalismo. Isso aí é, me ajude aí, fanatismo. Isso é religiosidade. Eu sou livre. É porque não tem o Espírito. Quem tem o Espírito entende que é livre e é escravo. Você não... Quem tem o Espírito entende que é doulos, escravo de Jesus. Eu estou preso à vontade dele. Aleluia. Mas quem não tem o Espírito é sensual, gente. O que é sensual, pastor? Carnal, natural. Ele não vê mal em nada. Tem nada a ver, um bebidinho, tem nada a ver, um negócio assim. Eu ia até falar, mas vou ficar quieto. Tem nada a ver uma tatuagemzinha. O que tem a ver? Eu vou botar Jesus. Jesus. É o natural, é o sensual. Ele não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito, tudo é natural, gente. Não tem nada a ver. O que que tem? Para quem não tem o Espírito, o pecado é natural. Viver como o mundo vive é normal. Fazer o que o mundo faz é normal. Porque não tem o Espírito. Mas quem tem o Espírito entende a palavra. Quem tem o Espírito tem o discernimento que diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem tem o Espírito entende. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus. Ei, quem pode entender isso, diga glória a Deus. Eu sou de Jesus, eu tenho o Espírito. O Espírito de Deus nos separa. Pega na mão de alguém e diga: o Espírito Santo te separa para você viver uma vida de santidade. Agora, quem não tem o Espírito, meu filho, vai viver na lama do pecado. E vai continuar dizendo nada a ver, vai ver. E a trombeta vai soar, e a igreja vai ser arrebatada. E vai ficar aí dizendo não tem nada a ver. Mas não pode dizer que o pastor não avisou. Não pode dizer que a igreja não pregou. Foi na conversa de um enganador, dessas igrejas bombásticas, dessas casas de espetáculo, desses homens coaches em cima do púlpito dizendo que não tem nada a ver. Te enganaram, mas a palavra nunca te enganou. Ela sempre disse a verdade para nós, que haveriam enganadores, e que se nós não atentássemos para a palavra, nós seríamos enganados. Estes são os que causam divisões. Sensuais são eles. Carnais, naturais, irracionais. E Judas diz assim: ainda bem que não sou eu que estou falando, que se fosse eu estava perdido. Eles não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito.
Eu posso encerrar com um versículo? Porque João vai escrever para esse mesmo grupo. Porque o mesmo grupo perturbou Judas, perturbou João e perturbou Paulo. É o mesmo grupo. Eles perturbavam Judas, perturbaram João e perturbaram Paulo. É o mesmo grupo. Eles perturbam o pastor Luciano, sai daqui, perturba o pastor fulano de tal lá, sai de lá, perturba o pastor Cicrano lá. Eles vão perturbando por onde passa. Faz um negócio suave aí, porque o negócio está... 1 João 2. Eu encerro. 1 João 2, 27. Deixa eu ver se é esse texto. Olha o que diz essa palavra. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Eu vou repetir. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. A unção de Deus está sobre os salvos. Eu vou repetir, a unção de Deus já foi derramada sobre a minha, tua vida. E quando João escreve, diz, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, esse ensino aí não é um ensino bíblico não, que esse a gente tem necessidade, eu já ensinei para vocês, que Deus deu mestres à igreja para ensinar. O ensino ali é a gnosis, é o conhecimento místico dos gnósticos, que eles diziam que a igreja precisava conhecer esse conhecimento. Aí João diz, não precisa não, a igreja não precisa desse conhecimento místico, a igreja já tem a unção do Espírito de Deus. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que João está dizendo? Deixa eu explicar, deixa aí. João está dizendo assim, igreja, nós recebemos a unção do Espírito. Esta unção é que abre o nosso entendimento para a compreensão das verdades de Deus, explanadas e ensinadas. Mesmo com um pastor ensinando, um mestre ensinando, se não tivermos a unção do Espírito Santo, isso não vai abrir nosso entendimento. O que faz a gente compreender a palavra é um ensinamento com a unção do Espírito. E os gnósticos diziam, não, precisa da gnosis, precisa do conhecimento místico dos gnósticos. João diz, não precisa, nós já temos a unção do Espírito, nós já temos o poder do Espírito, nós já temos, é suficiente, o poder do Espírito, a unção do Espírito Santo é suficiente, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Diga glória a Deus aí, se você entende isso, diga glória a Deus. Se a unção do Espírito Santo sobre você é suficiente para te levar a conhecer as verdades profundas de Deus, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Fica de pé para a gente orar. Eu louvo a Deus, porque enquanto eles não têm o Espírito, a igreja tem. Paulo escreve, dizendo, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Quem aqui nesta noite tem o Espírito Santo, e tem a certeza que tem o Espírito Santo? Pastor, como é que eu sei quem tem o Espírito Santo e quem não tem? Não é possível, isso não fica dentro da gente, não é uma coisa que fica dentro? Sim, mas manifesta fora. E como é que eu sei que alguém tem o Espírito Santo? Pelas suas atitudes. A árvore é conhecida pelo fruto que produz. Jesus nos ensinou. E como é que eu sei que alguém tem o Espírito Santo? As suas atitudes vão evidenciar se ela tem o Espírito Santo ou se ela não tem o Espírito Santo. E eu creio que nesta noite eu estou falando a uma igreja que tem o Espírito Santo. Eu estou me dirigindo a um povo que tem a unção do Espírito Santo. E nesta noite a minha oração é, Deus, quero ser mais cheio desta unção.
Quem aqui nesta noite quer ser mais cheio desta unção? Se você puder orar com alguém que está do seu lado, um irmão com um irmão, uma irmã com uma irmã, eu já encerro já. Mas deixe-me fazer o que o Espírito Santo está me orientando a fazer. Segura firme neste irmão. Ore com o meu irmão, companheiro aqui. Vem cá, ore com ele. Pega na mão de uma irmã, de um irmão. Aperta a mão dela e eu vou orar contigo. Para que o Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito, venha te revestir, te encher cada vez mais, cada área da tua vida. Deixa eu explicar algo aqui para você orar com mais graça. Paulo escreve e diz: enchei-vos do Espírito. E muita gente não entende, porque diz assim: Senhor, o Espírito é dado por medida, é um pouquinho de cada vez. Quando eu recebi o Espírito, eu não recebi todo o Espírito. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito? Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe o Espírito Santo por inteiro. Ele está em nós. E quando eu digo assim: Espírito Santo, enche-me da tua presença, eu estou dizendo assim: toma todas as áreas da minha vida. Enche os meus olhos, enche os meus lábios, enche a minha mente, enche os meus ouvidos, enche os meus pés, se apodera de todas as áreas do meu ser, enche as minhas emoções. Ore com alguém que está do seu lado e diga: Senhor, enche o meu irmão, enche a minha irmã, enche da tua presença nesta noite, enche da tua presença nesta noite. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não te glorifica, tira toda a frieza, vai embora vento norte, vem tu vento sul e sopra sobre este jardim, nesta noite vento sul. Senhor, segundo a tua palavra, Pai. Ó Deus, nós te louvamos pelo teu Espírito Santo, Pai. Estavas lá no começo, ó Pai, da criação deste mundo. O teu Espírito Santo, Senhor, que penetra todas as coisas, que nos revela, Pai, a tua vontade. Espírito Santo de Deus, que desceu naquele cenáculo e revestiu os nossos irmãos com a virtude do teu Espírito, Senhor Deus. O teu Espírito Santo, Deus, que revelou a Pedro, oh Deus poderoso, o teu Espírito Santo, Pai, que Jesus falou: eu vou subir, mas ele vai descer e vai fazer morada nos discípulos verdadeiros, que são casas do teu Espírito Santo. Ó Deus, nós te louvamos porque não merecemos, ó Pai, que a nossa casa habite o teu Espírito Santo. Nós te louvamos porque o Senhor expulsou tudo que não prestava dentro de nós e entrou o teu Espírito Santo, Senhor. Temos a unção do Senhor, Pai, nós te louvamos, não por mérito nosso, Pai, mas por causa da tua vontade, por causa da tua palavra, Senhor. Que possamos preservar isso dentro de nós, Senhor. Que possamos estar mais sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo falou nesta noite aos nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Que o teu Espírito Santo continue nos inflamando, Senhor, nos enchendo. Sabemos que é o teu Espírito Santo, Pai, que vai nos conduzir ao céu, Senhor, no dia do arrebatamento, Senhor amado. Nós te louvamos, Senhor, pela presença bendita do teu Espírito Santo.
Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Te louvamos pelo renovo do Senhor, pelo renovo do Teu Espírito Santo neste lugar, sobre a nossa vida, Pai. Não somos dignos, mas nós Te louvamos e damos graças ao Teu nome santo, Pai, em nome de Jesus. Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as divinas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que aguardam a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam amém. A vitória é nossa, o sangue de... Amém.